Como vocês estão? Tristes? Porque está acabando? A gente pode ficar triste porque está acabando, ou ficar feliz porque apenas está começando uma nova vida com Cristo. E é isso que eu desejo para vocês. Vocês saiam deste encontro aqui com uma vida renovada em Cristo, uma caminhada nova com Ele. Vamos orar? Senhor Jesus, queremos estar bem perto do Senhor hoje. Queremos ouvir a Tua voz. Nós sabemos que não temos o privilégio de ter a Tua presença física, ver o Senhor ou tocá-lo com os nossos sentidos, mas através do sentido da fé, nós podemos ter uma experiência ainda maior do que os discípulos, porque o Senhor enviou um outro Consolador para estar conosco, o Santo Espírito. E Santo Espírito, eu quero te pedir que o Senhor exalte Jesus Cristo agora e que o nome dele seja honrado e glorificado, porque ele merece. Em nome dele nós oramos. Amém. Deixa eu apresentar uma pessoa que eu achei interessante. Eu só vou voltar aqui. Quando a gente começa a se relacionar com Cristo, a gente começa a enxergar Cristo nas coisas normais do mundo que antes a gente não via. E um dia eu conheci a história do Alex Honnold. Ele é um americano e ele escala, é um alpinista, mas ele é um alpinista diferente, porque ele escala montanhas sem uso de cordas, de equipamentos de segurança. É claro que ele também, faz as escaladas com cordas e tudo. Não é só ele só faz isso, tá? Mas ele faz coisas incríveis. E essa foto aqui, essas duas fotos aqui, são fotos tiradas quando ele escalou uma montanha lá nos Estados Unidos, chamado El Capitan. Fica no parque de Yosemite, se eu não me engano. Essa parede de granito que ele está escalando aí tem mais de 950 metros de altura. E ele fez essa escalada em pouco mais de 3 horas e meia, sem nenhum equipamento de segurança. Um erro, um momento de distração, um cansaço das mãos, a 800, 700, 600 metros de altura, e não existia mais Alex no nosso meio. E eu vou mostrar para vocês o vídeo, porque eu não sei se alguém tem medo de altura, eu tenho, mas causa uma impressão muito maior do que a imagem, Olha só, ele escalando. Um deslize, ele estaria perdido por toda a eternidade. Ele veio sem equipamentos de segurança, sem uma segunda chance. E que missão a de Jesus Cristo? Que missão para salvar a mim e a você?
Se essa história não produz um sentimento dentro de nós de admiração pelo sacrifício que Jesus Cristo fez por nós, o que mais pode produzir? O que é justificação pela fé? É a obra de Deus de lançar a glória do homem ao pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. Queridos, nós hoje vamos falar sobre como nós tornamos essa mensagem que estamos estudando aqui esses 3 dias prática na nossa vida, como ela se torna real. Nós não queremos ficar na teoria. E aqui está o primeiro passo para tornar essa mensagem realidade na nossa vida. Você precisa entender que Jesus, você tem que deixar Jesus jogar a tua glória, o teu eu, no pó. E quão interessante, né? Não é por acaso que Ellen White usa essa terminologia, porque Cristo disse que nós precisamos nascer de novo, ou seja, feitos novas criaturas. E como que Deus, qual foi o material que Jesus usou para fazer Adão? O mesmo material. Para que você possa nascer de novo, você precisa se tornar pó. Você e eu precisamos deixar Jesus Cristo destruir toda a nossa glória, para que a glória dele possa começar a brilhar na nossa vida. E existe, né, nos escritos da irmã White, algo interessante. Olha só, nada é na aparência mais impotente e, no entanto, o quê? Realmente mais invencível que a alma que sente não ser nada e confia inteiramente nos méritos do Salvador. Deus enviaria todos os anjos do céu em auxílio de tal pessoa, de preferência a permitir que seja vencida. Nós precisamos nos tornar nada e neste momento nós nos tornaremos invencíveis. É por isso que nas Escrituras nós vemos textos falando para nós, vez após vez, que nós realmente não somos nada. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como um trapo de imundício. Diante de toda a minha existência, diante de ti, toda a minha existência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Porque Deus usa esses textos para nos deixar para baixo, para nos fazer depressivos. Eu acho que talvez a gente tenha entendido errado essas mensagens. Quando nós vivemos a vida, o cristianismo, de maneira triste e depressiva, quando saímos para a rua sem um sorriso no rosto, isso traz opróbrio ao Evangelho. As pessoas lá no mundo pensam que alegria e felicidade é desfrutar dos prazeres deste mundo. É beber, é festa, é grandeza, é poder, é dinheiro, são coisas. Elas pensam que é isso que traz felicidade. E aí quando nós dizemos para elas que isso não traz felicidade, o que traz felicidade é o que eu estou vivendo, mas eu falo isso e no meu rosto a pessoa olha para mim e vê só tristeza e o meu andar é lento e eu estou desanimado e pobre de mim que sou um pecador miserável, a pessoa fala para mim assim, você está falando uma coisa, mas está vivendo outra. Eu não estou vendo alegria em você, eu não estou vendo felicidade em você. Irmãos, nós temos uma responsabilidade de não só falar e pregar, mas viver. As pessoas precisam olhar no nosso rosto.
Eu estava vindo para cá, tinha uma criancinha, um rapazinho, seus 12, 13 anos, andando. Falei para ele, bom dia. Aí ele falou assim para mim, Irmãos, vocês querem um casamento perfeito? Se eu disser para vocês que um casamento perfeito é um casamento onde o homem e a mulher, eles são fiéis, não traem, não saem com ninguém. O homem trabalha, traz o sustento para casa, a mulher cuida do lar, organiza as coisas, cuida das crianças. Isso é suficiente para ser um casamento feliz? Lembra dos textos de ontem? Perdão dos pecados, expulsar os demônios, limpar a casa, só deixa a casa vazia. Se nós não recebemos o amor de Cristo, casamento feliz tem todas essas coisas, mas tem abraço, mas tem palavras de carinho, mas tem momentos de intimidade, mas tem serviço de amor. O relacionamento com Cristo não é diferente. Deixar de fazer coisas erradas é parte. Mas o que traz alegria realmente para a religião de Cristo é ter o amor dele no nosso coração. É ter a presença dele no nosso coração. Quando nós lemos em Apocalipse mensagens tão duras da testemunha fiel, dizendo que as nossas obras, elas são mornas e ele está a ponto de vomitar-nos da boca dele. O objetivo dele com isso não é colocar mais motivo para a gente se tornar depressivo, mas é para a gente acordar e falar assim, eu preciso dele. Porque aqui ele traz a solução. Eu tenho a solução. Venha para mim. Compre de mim. Existe um paradoxo no meio cristão. Quanto mais perto você se achega de Jesus, tanto mais cheio de faltas você vai parecer aos vossos próprios olhos. Porque vossa visão será mais clara e vossas imperfeições se verão em amplo e vivo contraste com sua natureza. Que natureza? A de Jesus Cristo, a natureza perfeita dele. Isto é prova de que os enganos de Satanás perderam seu poder. E quantas pessoas se sentem tristes e depressivas porque acham que estão no caminho errado. Não, você está no caminho certo. É isso mesmo. Quanto mais defeitos você vê no seu caráter, mais você está sendo liberto dos enganos de Satanás. Não pode habitar um amor profundo e arraigado no coração daquele que não reconhece sua pecaminosidade. A alma transformada pela graça de Cristo admirará o seu caráter. Se, porém, não reconhecemos nossa própria deformidade moral, é isto uma prova inequívoca de que não obtivemos uma visão da beleza e excelência de Cristo. Conversei com algumas pessoas aqui, tem alguns que dá vontade de dar uns tapas no rosto para ver se acorda. Eu não sei, eu estou tão longe de Jesus, eu estou por causa disso na minha vida. Quem está longe de Jesus é quem está lá no mundo achando que está tudo bem, que não precisa de nada, que não sente falta de nada. Você está perto de Jesus. Aceita o sacrifício dele. Dá vontade de falar assim, parece que você não entendeu que Jesus Cristo fez tudo, porque você acha que você ainda tem que fazer alguma coisa. Se Jesus já fez tudo para a sua salvação, relaxa. Desfruta a salvação de Cristo por você. O povo de Israel também estava depressivo, triste, desanimado, todo mundo na barraca, inclusive o rei. E os filisteus poderosos. Foi feito um desafio.
manda o melhor dentre vocês. E se ele nos vencer, porque nós enviaremos o nosso melhor guerreiro. Os filisteus disseram, nós temos um. E é assim que é o mundo. O mundo confia na força, no poder, na espada, nos músculos. E em Israel, quem foi? Vocês acham que era Davi, né? Vou contar um segredo para vocês. Passem a ler a Bíblia e ver Jesus Cristo em cada ser humano transformado pela graça dele. Ellen White diz que muitas pessoas olham para Josué orando assim, Senhor, faz o sol parar aí no meio do céu para que a gente continue aqui batalhando e a gente consiga vencer o inimigo de Deus. E ela fala assim, mas ninguém entende as horas que ele passava de madrugada orando com o Senhor para ter essa fé. Josué não nasceu com essa fé. Davi não nasceu com essa coragem. Ele foi feito assim. E Davi foi. E quando Davi, pastor de ovelhas, o menor na casa dele, começa a clicar na sua mente, quem que é o pastor que foi atrás das ovelhas? Quem que era o menor? Quem que se fez menor? Quem que lá em Gênesis prometeu que vai pisar na cabeça do inimigo e agora esse jovem pastor destrói a cabeça do inimigo? Aquela vitória foi de quem? De Davi, porque ele foi. O que aconteceu com o povo de Israel? Imediatamente. Aquele mesmo povo que estava escondido nas barracas, todo mundo depressivo, o que eles fizeram? Continuaram depressivos, continuaram desanimados, escondidos, pegaram as espadas deles e saíram correndo atrás do inimigo que há 2 minutos atrás eles estavam escondendo. Por causa do quê? Por causa da vitória de um homem. Eles foram cheios de coragem, de poder. É a mesma coisa, irmãos. Nós temos alguém que venceu por nós. E essa vitória pode ser nossa. Quanto menos enxergarmos as próprias qualidades, tanto mais veremos a infinita pureza e bondade, amabilidade do nosso Salvador. A percepção de nossa pecaminosidade nos conduz àquele que pode, de fato, perdoar. E quando uma pessoa, ao perceber o seu desamparo, busca a Cristo, ele revela-se de maneira poderosa. Quanto mais percebemos nossas necessidades de chegar-nos a Ele e a Sua palavra, mais elevada será a visão que teremos de seu caráter e mais plenamente refletiremos sua imagem. Estão entendendo aqui o processo? Eu reconheço que eu sou pobre, miserável, cego e nu, que eu não sei de nada. Eu não sou ninguém, eu não consigo, eu reconheço isso. Por que Cristo está falando isso? Para que eu vá a Ele, porque é nele que eu vou conseguir tudo o que eu preciso para viver uma vida diferente. E eu faço isso uma vez. Da mesma coisa que, você fez com a sua esposa. Você falou para ela que ama ela uma vez e está resolvido, está pronto, não precisa mais. Está tranquilo. É assim que funciona o relacionamento? Não, você tem que manter esse relacionamento cada vez mais íntimo. Demonstrar cada vez mais, buscar, se relacionar, conversar. Assim também é com Cristo. Você precisa ter fome e sede. Mas se você não tem fome e sede, não se preocupe. Peça para Ele. E Ele vai mudar os seus gostos. Porque você tem fome e sede. Só que você está usando outras coisas para satisfazer essa fome e essa sede. Não é por meio de penosas lutas ou fatigada lida, nem de dádivas ou sacrifícios que alcançamos a justiça.
E Martinho Lutero descobriu isso subindo as escadas de uma catedral em Roma de joelhos. Não é através de sacrifícios. É uma dádiva. Ela é, porém, gratuitamente dada a toda a alma que dela tem fome e sede. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Sem dinheiro e sem preço. Sua justiça. A justiça é de Deus. Ela vem de Deus. Este será o nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. O nome de Deus é justiça nossa. A justiça de todos aqueles que estarão salvos. Mas eu preciso me apropriar dessa justiça. O que significa apropriar? Nós moramos lá em Mato Grosso do Sul e muitos anos atrás, nós sabemos que o Brasil foi colonizado, do Atlântico, da costa, para dentro, assim como Estados Unidos e outros. Então, no Mato Grosso do Sul não tinha nada, menos do que tem hoje. As pessoas vão para lá e passam 200 quilômetros dirigindo sem ver uma cidade e ficam preocupados, Não é como aqui em São Paulo, cada poucos quilômetros uma cidade. Mas era totalmente desabitado. E o governo, para incentivar as pessoas a se mudarem para lá, o governo falou assim: olha, vai para lá e tudo o que você quiser vai ser seu. Toda a terra que você quiser é sua, é pega. Mas você precisa se apropriar dessa terra. Você precisa pôr o pé nela. Você precisa construir a cerca para que você possa dizer que é sua. A justiça de Cristo é a mesma coisa. Você precisa apropriar-se dela. Não lhe servirá de nada apenas falar da justiça de Cristo. Você deve apropriar-se dela pela fé viva. Se quiserdes ficar de pé durante o tempo de angústia, tereis de conhecer a Cristo e apropriar-vos do dom de sua justiça, que Ele atribui ao pecador arrependido. Isso é uma decisão sua, única. Não tem como você confiar ao seu esposo, sua esposa, aos seus pais, seus amigos. Não, é sua. Não tem como você colocar essa confiança em líderes religiosos. É sua, você tem que se apropriar dela. A fé genuína apropria-se da justiça de Cristo e o pecador é feito vencedor com Cristo, pois ele se faz participante da natureza divina e assim se combinam divindade e humanidade. Este é o evangelho completo. É dizer para as pessoas: você deve obedecer, e o poder para obedecer você vai receber pela fé. Como nós vencemos? O que está dizendo o texto? Nós vencemos com Cristo. Você já foi derrotado nessa vida? Quantas vezes, Eu também. Por que você foi derrotado? Você foi para a batalha sem Cristo. Jesus teve que expulsar demônios de Maria Madalena 7 vezes até que ela entendesse: eu não posso sair dos pés dele. A primeira vez a justiça de Cristo falhou? Não, ela foi completamente perdoada, completamente limpa, recebeu um novo coração. Mas depois de receber a justiça de Cristo, o que ela fez? Eu consigo. Aí de novo. Demônios voltam, pior do que antes. Senhor, salva-me de novo. Tudo bem, Maria? Eu te perdoo de novo. Vou colocar a minha justiça sobre você. Vou te limpar, purificar totalmente. Segunda vez. Teve alguma falha na justiça de Cristo? No poder dele? Não, nenhuma falha.
perfeitamente perdoada, purificada. Mas ela continuou pela vida, achando que não tem problema. Começa a se distrair com o Instagram, com essas coisas, não. Quando você sai de casa pela manhã sem se ajoelhar, sem ler a Bíblia, sem buscar a presença do Senhor, como foi cantado aqui na música, sem realmente colocar o seu caminho diante dele e buscar a presença dele, você está dizendo para o universo, para Deus, que você consegue. Você dá conta. Você é inteligente o suficiente. É isso que você está dizendo. E aí, por um outro lado, muitos de nós, sabendo que precisamos ser perfeitos, né? Não é isso que a Bíblia diz? Sede vós perfeitos como eu sou perfeito. É Deus falando para nós. Não podemos negar, é a palavra dele. E aí muitos dizem assim, nós precisamos ser perfeitos. Olha aqui, tá? A Bíblia está dizendo, o Espírito de profecia está dizendo. E confiam em um estágio ou algum momento da vida que elas vão parar de pecar porque elas são perfeitas. Lembra do primeiro texto que nós apresentamos? O trabalho de Satanás é sempre jogar a gente ou para um extremo ou para o outro. Porque uns acreditam que eu vou parar de pecar quando Jesus voltar, tirar a minha natureza pecaminosa, e aí eu estou livre. Destruir Satanás, porque é Satanás que me tenta. Estou perfeito. Não tenho mais natureza pecaminosa para me tentar de dentro. Não tenho mais Satanás para me tentar de fora. Não vou pecar mais. Resolvido o problema. Outros, não. Isso precisa acontecer antes da volta de Jesus. Eu preciso ser transformado agora, ser perfeito agora, para que eu pare de pecar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês dois. Os dois estão errados. Olha só esse texto. Os anjos atribuem honra e glória a Cristo, pois nem mesmo eles se encontram seguros, exceto ao contemplarem os sofrimentos do Filho de Deus. Nem mesmo quem? Os anjos não são perfeitos? Eles não estão no céu? Satanás está indo lá para tentar eles? Não. A serva do Senhor diz o quê? Que eles não se encontram seguros se eles não estiverem contemplando Cristo, os sofrimentos dele, o amor dele. Irmãos, nós vamos continuar livres para escolher até mesmo o pecado por toda a eternidade. Por que a gente não vai mais escolher? É através da eficácia da cruz que os anjos do céu são protegidos contra a apostasia. Sem a cruz, eles não se encontrariam em maior segurança contra o mal do que os anjos estavam antes da queda de Satanás. A perfeição angélica falhou no céu. A perfeição humana falhou no Éden. O plano de salvação, tornando manifesta a justiça e amor de Deus, provê eterna salvaguarda contra a rebelião dos mundos não caídos. A morte de Cristo sobre a cruz do Calvário é a nossa única esperança neste mundo e será o nosso tema do mundo por vir. Nossa única esperança. Eu não estou fazendo uma crítica aos irmãos que pregam perfeição, porque eu fazia isso também. Enchia um monte de textos, slides, olha aqui, a Bíblia está falando que a gente precisa ser perfeito, Ellen White fala que a gente precisa ser perfeito, e, tá vendo? A gente precisa abandonar o mal, a gente precisa abandonar, e ficava 90% do tempo, melhor dos casos, falando sobre isso. Algumas vezes falava sobre Cristo. Algumas vezes exaltava a cruz de Cristo. Algum problema nas nossas pregações? Precisamos refletir nessas coisas, né? Deixa eu dizer outra coisa para vocês. Tudo tem que falhar na sua vida. Muitos recorrerão a todos os meios ou recursos, em vez de cair na rocha, Cristo Jesus, e ser quebrados.
Todos esses meios devem, ela diz, falhar. Todos têm que falhar. E na minha vida exatamente isso aconteceu. 15 anos de idade, ver uma palestra de saúde na igreja. Opa, vegetarianismo é a resposta para a mudança na minha vida. Sou vegetariano daqui em diante. Líder de jovens na minha igreja. Há 20 anos atrás, hein, irmãos? Tenham misericórdia. Vamos resolver o problema dos jovens. Vamos lá para casa. Os jovens estão indo para a boate, estão indo para as festas no mundo, estão bebendo. Vamos lá para casa. A gente vai alugar um filme, naquela época era alugar um filme. Alugar um filme, comprar pizza, refrigerante, sorvete. Todo mundo fica lá sábado à noite. E aí a gente tá junto. Tá livre das coisas, das tentações do mundo. Todas essas coisas, esses métodos, essas invenções humanas, elas têm que falhar. E como falhou na minha vida, viu? Eu me senti miseravelmente um fracassado. Irmãos, tem que falhar. Olha esse outro texto. Muitos têm a ideia de que devem fazer sozinhos parte do trabalho. Confiaram em Cristo para o perdão dos pecados, mas agora procuram por seus próprios esforços viver retamente. Mas qualquer esforço como este terá de fracassar. Não é que provavelmente vai fracassar, não é que existe a possibilidade de fracassar, vai fracassar e tem que fracassar. E Deus está trabalhando para que fracasse. Por que tem que fracassar? Porque sem mim, nada podeis fazer. Nosso crescimento na graça, nossa felicidade, nossa utilidade, tudo depende de nossa união com Cristo. É pela comunhão com Ele, todo dia, toda hora, permanecendo nele, que devemos crescer na graça. A justificação, meus irmãos, é pela graça, é pela fé. Mas a santificação também. Você se torna uma pessoa melhor, com um caráter melhor, com um espírito melhor, pela fé nele. Ninguém vai entrar no céu achando que tem direito ali. E essa frase tirou um fardo dos meus ombros. E eu espero que tire dos seus ombros também. Olha só. Ao contrário dos reinos deste mundo, Cristo não encontra seus súditos. Ele os cria. Os irmãos, Jesus não encontrou grandes homens como Moisés, Abraão, Jacó, José. Será que a gente esquece da primeira parte da vida deles? De quando Moisés assassinou um egípcio, de quando Abraão negou, que mentiu, de quando Jacó enganou seu próprio irmão. Será que a gente esquece dessas coisas? E só olha para o efeito do poder de Deus, da justiça de Deus na vida deles e acha que eles são diferentes de nós? Eles foram transformados. E é isso que Cristo quer fazer na nossa vida. Você se sente o pior dos seres humanos? Bem-vindo. Nós todos somos. Mas Ele pode criar um novo ser. E as pessoas verão isso, Ele diz. Darão glória a quem? Vocês, né? Não, a Deus. Porque eles verão. Isso não é possível, um ser humano agindo dessa forma. Mas existe um perigo, meus queridos irmãos, e eu quero alertar vocês. E usando dois personagens, um da Bíblia e o outro que participou da conferência de Minneapolis. O Espírito de Deus veio sobre Saul, seu rei escolhido pelos israelitas, e ele se tornou um homem, o quê?
convertido, cheio do Espírito Santo. Após a reunião em Minneapolis, o Dr. Kellogg era um homem convertido. E todos nós sabíamos disso. Podíamos ver o poder da conversão de Deus trabalhando em seu coração e vida. Mas qual foi o fim desses dois homens? Esses dois homens convertidos pelo poder de Deus, cheios do Espírito Santo em um momento da vida deles, eles acabaram a vida deles se relacionando com demônios. A Bíblia diz isso. O Espírito de profecia diz isso. Para sermos candidatos ao céu, temos de satisfazer os requisitos da lei. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Só podemos fazer isto ao nos apegarmos pela fé à justiça de Cristo. Você só pode amar de Deus sobre todas as coisas e o teu irmão acima do seu próprio eu, da sua própria vontade, se você, o quê? Se apegar à justiça de Cristo. Contemplando a Jesus, receberemos no coração um princípio vivo e que se expande. E o Espírito Santo continua a obra e o crente prossegue de graça em graça, de força em força, de caráter em caráter. Ele se conforma à imagem de Cristo, até que no crescimento espiritual alcança a medida da plena estatura de Cristo Jesus. Assim, Cristo ponha fim à maldição do pecado e livra a alma crente de sua ação e efeito. Existe uma lei, irmãos, que diz assim: irmãos e irmãs, é pela contemplação que somos transformados. Isso é uma lei. Assim como a lei da gravidade, as 3 leis de Newton, essas leis, não tem como a gente mudar. Se eu estiver contemplando, falando da vida dos outros, da vida dos irmãos da igreja, dos vizinhos, falando de artista de Hollywood, jogador de futebol, falando de todo mundo, menos de Cristo, eu sou transformado na imagem de quem? Aquelas pessoas que eu estou falando, que eu estou contemplando. Fixando-nos no amor de Deus e nosso Salvador, mediante a contemplação da perfeição do caráter divino, e reclamando a justiça de Cristo como sendo nossa pela fé, haveremos de ser transformados à mesma imagem. Mas você precisa contemplar. Você precisa contemplar. Habitar Cristo pela fé em nosso coração significa a contemplação de Cristo. O que é contemplação, então? É eu, pela fé, imaginar, usar a minha imaginação para o bem. Quem criou nossa imaginação foi Deus. Usa para o bem. Observar Cristo, olhar para Ele. Sempre lembrando do quê? Todo esse seu esforço, toda essa sua dedicação, não tem poder para fazer o quê? Mudar o coração, criar um novo coração. Essa é responsabilidade de Deus. O Senhor, seu Deus, circundará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes. Para o quê? Qual o resultado? Para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, para que vocês tenham vida. Está se sentindo pecaminoso? Que bom, é o sinal do Espírito Santo trabalhando na sua vida. Agora o que você tem que fazer? Corre para Cristo e pede a Ele um novo coração. E depois que você pediu, fazer o quê? Acreditar que Ele te deu e sair para a vida pela fé, agindo como se você já tivesse um novo coração, tratando as pessoas melhor, amando os outros, fazendo essas ações. A fé que é para a salvação não é uma fé casual, não é uma coisa que você faz de manhã.
Não é o mero assentimento do intelecto, é a crença arraigada no coração, que abraça a Cristo como Salvador pessoal, com a certeza de que Ele pode salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus. Crer que Ele salva os outros, mas não vos salvará a vós, não é fé genuína. Mas quando a alma se apoia em Cristo como a única esperança de salvação, você, sozinho, esquece os outros, é a sua esperança. Ele morreu por mim. Ele quer me salvar. Ele foi para a cruz porque Ele não quer viver a eternidade sem a minha presença ao lado dele. Faça isso algo pessoal. Essa fé leva seu possuidor a colocar em Cristo todas as afeições da alma. Seu entendimento fica sob o controle do Espírito Santo. E seu caráter é moldado segundo a semelhança divina. Sua fé não é uma fé morta, mas sim que opera por amor e o leva a contemplar a formosura de Cristo e a tornar-se semelhante ao caráter divino. Uau! Essa relação espiritual só pode ser estabelecida pelo exercício da fé pessoal. Essa fé deve expressar suprema preferência de nossa parte, perfeita confiança, inteira consagração. Nossa vontade tem que estar completamente submetida à vontade divina. Nossos sentimentos, desejos, interesses e honra identificados com a prosperidade do reino de Cristo e a honra de sua causa. Nós constantemente, não é ser convertido como Saul, Kellogg, constantemente recebendo dele graça e Cristo aceitando nossa gratidão. Estabelecida essa intimidade de relação e comunhão, nossos pecados são postos sobre Cristo e sua justiça é-nos imputada. Irmãos, Cristo precisa ser para nós a pérola de grande preço. Cristo está como um grande vendedor de riquezas espirituais, nos convidando para receber dele, fazer negócios com ele. O Salvador vem com joias de verdade do mais rico valor, em distinção de todas as falsificações, tudo o que é espúrio. Ele vem a cada casa, a cada porta, ele está batendo, apresentando o seu tesouro inestimável, exortando: compra de mim, de YC. A pérola não nos é apresentada, a pérola na parábola não nos é apresentada como uma dádiva. O negociante adquiriu-a pelo preço de tudo o que possuía. É uma dádiva, mas somente para aqueles que se lhe entregarem alma, corpo e espírito sem reservas. Devemos entregar-nos a Cristo para viver uma vida de obediência voluntária a todos os seus reclamos. Tudo que somos, todos os talentos e habilidades que possuímos são do Senhor para serem consagrados a seu serviço. Quando assim nos rendemos inteiramente a Ele, Cristo se entrega a nós com todos os tesouros do céu e adquirimos a pérola de grande preço. Mas não se preocupe em querer amar Cristo de todo o seu coração no primeiro dia que você se entrega a Ele. Assim como num relacionamento. Esse relacionamento vai crescendo. Qual é o preço então? O preço da pérola não é ouro nem prata. Deus requer vossa obediência voluntária, renúncia aos pecados. Alguns há que parece sempre buscarem a pérola celestial. Porém, não renunciam completamente aos seus maus hábitos. Não morrem para o próprio eu, para que Cristo viva neles. E essa renúncia, sou eu que tenho que fazer sozinho? Não, irmãos. O que nós lemos anteriormente? Eu não posso fazer nada sozinho. Nem mesmo a renúncia pode ser sozinha. Eu preciso dele comigo ali. Por este motivo, não acham a pérola valiosa, não venceram sua ambição profana e seu amor às atrações do mundo. Então, qual é a nossa missão, queridos?
Nós devemos levar as pessoas a contemplarem aquele que é totalmente desejável. Quando o olhar se fixa nele, a vida encontra o seu centro. O entusiasmo, a devoção generosa, o apaixonado ardor da juventude encontram aqui o seu verdadeiro objetivo. O dever torna-se um deleite e o sacrifício um prazer. Honrar a Cristo, tornar-se semelhante a Ele, trabalhar por Ele, será a mais elevada ambição da vida e sua máxima alegria. Amém? Está faltando alegria na sua religião? É porque está faltando Cristo na sua religião. Deus quer um novo Pentecostes. Mas é novo e melhor. Proclamando os apóstolos a glória do unigênito do Pai, foram convertidas 3.000 pessoas. Viam-se como realmente eram, pecadores e poluídos. Quando que é isso? Quando eles viram-se pecadores e poluídos? No Pentecostes. Não é negando a Cristo lá atrás, não. É no Pentecostes. Eles entendiam profundamente o problema deles. Pecadores, indignos. Mas eles iam para casa tristes, depressivos e desanimados? Não, eles tinham um amigo e redentor. Cristo foi exaltado. Cristo foi glorificado pelo poder do Espírito Santo que repousava sobre os homens. Pela fé, esses crentes contemplavam-no como aquele que suportara humilhação, sofrimento e morte, para que não perecessem, mas tivessem a vida eterna, tornando pessoal o sacrifício de Cristo. A revelação de Cristo, pelo Espírito, lhes trouxe um senso reconhecedor de seu poder e majestade, e pela fé, estendiam as mãos a Ele, dizendo, o quê? Eu creio. O Senhor disse que pode criar em mim um novo coração. Eu creio. O Senhor disse que pode me fazer uma nova criatura, uma criatura vitoriosa sobre todas essas tendências humanas, essas paixões humanas do meu coração. Eu creio. Estas cenas devem repetir-se com o quê? Vocês estão invejando os discípulos? Vocês invejam o Pentecostes? Você não sabe que Deus tem planejado algo maior ainda para nós, para a nossa geração de jovens para Cristo? Estas cenas devem repetir-se com maior poder. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi a chuva temporã, porém, a chuva serôdia será mais copiosa. O Espírito aguarda nosso pedido e recepção. Vocês estão pedindo? Parabéns, estão fazendo 50% do serviço. Agora você precisa receber, acreditar que está recebendo. Em 1888, Ellen White diz, a chuva começou a primeira gota a cair. Não espere um negócio assim do dia para a noite, reavivamento. Não, o reavivamento acontece agora, com as primeiras gotas. Você voltando para casa, chegando em casa, falando assim, deixa que eu lavo a vasilha hoje. Coração transformado. Antes era uma briga. Deixa que eu arrumo a casa. Deixa que eu cuido das coisas aqui. Mãe, vai descansar um pouquinho. Coração transformado. São as primeiras gotas da chuva. E vai crescer. E não vai ser depois na sua casa, vai ser nos vizinhos, vai ser no mundo todo. Uma vida de serviço abnegado. Cristo deve ser revelado novamente em sua plenitude pelo poder do Espírito Santo. Homens reconhecerão o valor da pérola preciosa e dirão com o apóstolo Paulo, o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Nós vamos finalizando uma promessa. Não é isso que Pedro diz? Nós devemos viver pelas promessas de Deus?
Zacarias capítulo 12 diz assim: o Senhor dará vitória primeiro ao restante de Judá. Que bom, o tema do próximo de Wesley é remanescente, porque é exatamente essa palavra que está no original, o remanescente de Judá. Deus dará vitória ao restinho de Judá. Naquele dia, o mais fraco entre eles será como o rei Davi. Você acredita nisso? Eu não acredito, eu não tenho fé para acreditar nisso. Eu acredito como aquele pai, né, que diz: Senhor, eu acredito, ajuda a minha falta de fé. O mais fraco de nós, como Davi, e os descendentes do rei serão como Deus? Serão como Deus? Serão como Deus, aquela teologia de Lúcifer, vocês serão como Deus? Ou serão como Deus quando Deus se apresenta para Moisés e demonstra para ele o caráter dele, de misericórdia, de justiça, de amor? Nisso que esse texto diz, seremos como Deus em caráter. Então derramarei um espírito de graça e oração sobre a linhagem de Davi e os habitantes de Jerusalém. E olha só, irmãos, prestem atenção. Presta atenção. Olharão para aquele a quem transpassaram e chorarão por ele como quem chora a morte do filho único. Você olha para a cruz de Jesus Cristo, sente alguma coisa hoje? Não sente nada? Não se preocupa. Se você quiser, Deus prometeu, Ele vai derramar o Espírito Santo dele. Se você quiser, Ele vai derramar sobre você. E finalmente você vai entender a cruz. E quando você entender a cruz, você vai olhar para a cruz e vai chorar como uma mãe que perdeu o único filho. E eu falo isso por experiência própria. Porque nós, na nossa família, tivemos que enterrar o nosso irmão, os nossos pais enterraram o filho deles, mais novo. Ver a minha mãe chorando pelo meu irmão. Quando eu leio esse texto assim, eu vou chorar mais por Cristo do que pelo meu irmão. É isto que o Espírito vai fazer. Tirar a gente dessa mornidão, essa indiferença, o grande sacrifício que Cristo fez por nós. E eu, para terminar, gostaria de apresentar um plano para vocês. Ao vocês voltarem para casa, quero apresentar um plano para vocês pôr em prática a mensagem da justiça de Cristo, como nós vimos aqui. Aqui o plano. Nós precisamos o quê? Amar a Deus e amar ao próximo. Como que a gente ama a Deus? Começa com o livro Caminho a Cristo. Eu perguntei para o meu professor na escola missionária, falei para ele assim, qual é o livro que o senhor indica para que eu estude sobre justificação pela fé? E esperando, sei lá, um livro grande, grosso, cheio de teologia, Ele falou assim, Caminho a Cristo. Ali você vai ver a justiça de Cristo representada de uma forma perfeita. Depois que você terminar com Caminho a Cristo, mas continue lendo dele depois, vá para o livro Maior Discurso de Cristo. E se sente aos pés de Cristo, assim como aquelas pessoas estavam sentadas aos pés da montanha, e deixa Jesus falar ao teu coração através do Espírito Santo. Depois que você terminar o Maior Discurso de Cristo, vai para o deserto da tentação, e aí você vai descobrir que Jesus conquistou a vitória sobre o apetite para você, para te dar essa vitória. E você vai entender um pouco mais dos sofrimentos de Jesus Cristo. Depois você vai para o livro Parábolas de Jesus. Que coisa maravilhosa. Depois você termina com o livro Desejado de Todas as Nações. E se o seu coração não começar a arder, continua, não se preocupa. Uma hora vai. Não sei se no primeiro, no segundo, mas vai. Esse método é infalível.
Mas esse amor por Deus vai morrer se você não passar a amar ao próximo. E como que eu vou amar ao próximo? Vá para o livro Ciência do Bom Viver. Você vai aprender que você não só precisa de uma transformação completa nos seus hábitos alimentares, estilo de vida, mas que esse é o segredo, a mensagem para você levar ao mundo que está sofrendo com doenças. Leia lá o Ciência do Bom Viver e você vai encontrar um plano para que você passe a servir ao seu próximo e traga salvação. Salvação no original significa também saúde, cura. Jesus passou mais tempo curando do que pregando. E use o livro O Caminho ao Grande Conflito para entender o que está acontecendo, o que vai acontecer e alertar as pessoas. Presente para vocês, estão aqui no GYC, oferecido pela Casa Publicadora Brasileira. Olha só que maravilha. Cristo, Nossa Justiça, o livro do presidente da Conferência Geral, lá da época de Ellen White. A igreja pediu para que ele fizesse uma compilação do que estava acontecendo, o que era a mensagem de 1888. E ele fez esse livro, Cristo, Nossa Justiça, publicado pela CPB. E vai ter um desconto para vocês, viu? Vão lá depois na loja da CPB. Vocês vão adquirir esse livro com um desconto. Levem esses materiais para casa, continuem estudando. Deus tem planos maravilhosos para a vida de vocês. Senhor Jesus, nós queremos te pedir perdão por não entendermos que o Senhor é o centro do universo. O Senhor é o centro e tem que ser o centro da nossa vida, da nossa mensagem, da nossa pregação, das nossas conversas e principalmente dos nossos pensamentos. Ó Espírito Santo, ajuda-nos. O Senhor, como nosso professor aqui na terra, nos guia em todos os momentos para que nós possamos atingir este sonho que nós temos de amarmos realmente Jesus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. E ajuda-nos a entender que esse amor vai esfriar, vai acabar, se nós não amarmos o nosso próximo. Se nós não expressarmos este amor por Ti, amando aqueles que estão ao nosso lado. Senhor Jesus, queremos receber o Espírito Santo. Queremos deste dom. O mundo precisa do Senhor, nós precisamos do Senhor. E não nos deixe atrapalhar mais. Em Teu nome oramos.